Olá, senhores. Vamos começar o estudo da carta número 1 de Cristo. Número 4, as cartas de Cristo, carta 1, vídeo 614. Bom, antes de começar a ler, vamos pedir a Jesus Cristo, que abra a nossa mente, que possamos entender suas cartas. E aqueles mais evoluídos que possam também ver algo mais, lembrar mais, ou ver algo mais nas frases escritas. Lembrando que Cristo está transmitindo essas informações a médium que ele aconselhou a não divulgar o nome. Então ela é incógnita. Deixa eu botar A gente podia também não sou muito de rezar, gente, mas vou fazer uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o teu fruto, que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, que erramos, agora e após o nosso desencarne, que assim seja, assim é. Então, a carta começa, se inicia com Jesus falando. Eu, Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus. Estive na Palestina há 2000 anos. Já se passaram mais de 2000 anos. 2000 anos e pouco, Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas, quer dizer, elas vão além. Elas pode-se dizer, jogam por terra, jogam abaixo essas doutrinas, porque estas cartas vão libertar você, porque estas cartas são a verdade. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência,
o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças, desespero, inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo estas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Ou seja, meditar, pensar, raciocinar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Vou repetir. Essas páginas são o elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena, antes de ser doutrinada com a crença humana. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: é ler, mas não pensar naquilo que te foi, vamos dizer, incutido na mente de religiosidade, seja ela católica, evangélica, brahmane, messiânica, budista, que mais? Bem, enfim, Maomé, aí, essa religião de Maomé, aí, islamismo, espiritismo, espiritualismo. Então, é zerar, é ler as cartas, zerando todo o conhecimento que nos foi dado, todo o conhecimento daqueles ritos e dogmas, zerar tudo. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes passos da brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno
de todas as suas necessidades, você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo que existe mais além da sua compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. Agora, ele vai falar sobre o propósito destas cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Eu estou dando aqui uma olhada porque não vai dar, gente, para eu, num vídeo, ler toda a carta não, tá? Deixa eu ver aqui que eu já... Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela Terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa, sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos
e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isto tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração, em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas, ou seja, para as vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humana e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Então, veja bem, ele está dizendo que a consciência coletiva, ela se voltou para o ego, o ego, pensando só no bem-estar da própria pessoa, do poder, na matéria. E os resultados daqueles que se voltaram para a consciência espiritual, elas, aos poucos, foram e vão se tornando mais iluminadas, ou seja, mais evoluídas, voltadas para o bem. Quanto aos outros, para o poder do ego, que é o que vemos mais aí, né? Nessas guerras, o ego, poder, quer vencer. Numa corrida de automóveis, todos eles têm um ego aflorado, porque todos eles querem vencer. Jogadores de futebol, o clube, o conjunto dos jogadores tem o ego muito aflorado porque querem vencer. Esses grupos, quer ver um ego violento, um ego
Muito aflorado são as torcidas de futebol que esperam na saída do clube para aquela torcida que tem o ego muito aflorado, não aceita a outra torcida da parte contrária. Então, vai e mata, dá surra, aleija, etc. Ego aflorado. A consciência coletiva. Ali no grupo das torcidas é uma consciência coletiva. Numa corrida de automóvel, essa corrida de automóvel que os corredores ficam ali andando para lá e para cá, para lá e para cá. Para quê? Vão aonde, né? Aqueles que estão concorrendo para ver quem é que vai ganhar a corrida, é uma coletividade, é uma consciência coletiva de o ego. Estou dando esses exemplos para vocês entenderem bem. A consciência que predomina atualmente aqui nesta terceira dimensão da Terra é a consciência, né, do ego. Os positivos, produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas, iluminadas, né, que aceitaram os ensinamentos do Cristo, e pessoas que se preocupam no bem-estar dos outros, elas estão caminhando para a consciência crística, certo? Então, continuando a leitura. Agora uma observação, quer dizer, uma nota, né? Nota. Por esta razão, eu vim expressamente para explicar a vocês um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. Vocês escutem cuidadosamente. Vamos lá. É isso. Vamos lá. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida, experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal, que hoje nós explicamos da seguinte maneira: é o teu pensamento, certo? E vou repetir, prestem atenção. Sua consciência pessoal, a sua mente, é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida, experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Se você encontra uma pessoa amiga e lá vem com essa conversa, você sabe que fulano de tal comprou um carro do ano? E ele fala isso com inveja, com fofoca. Então aí começa ali a se auto-envolver uma energia negativa nele próprio. E a pessoa que está ouvindo, se ela for da mesma faixa
que gosta de ouvir essas coisas, tá? Ela vai também receber, vai produzir e receber também um pouco da energia desse que está falando. Se uma pessoa inveja a outra, calunia a outra, ela é co-criadora, então ela cria essa energia, gente. Nós somos co-criadores. Nós criamos a nossa própria punição. Então, uma pessoa que tem uma inveja assim, muito proporcional, muito grande, sempre assim, tendo inveja, se reclamando da vida, pô, eu não consigo ter, fulano tem, olha lá, outro tem, meu colega de trabalho conseguiu, eu não consigo. Inveja, isso é inveja. Então, ela se prolonga durante anos. Então, vai formando dentro daquele espírito, aquela energia que nasceu com uma energia boa, limpa, vai se contaminando. Então, já vai formando nele uma coisa pegajosa. Sabe, esse negócio que coloca... Quando você vai para fisioterapia e coloca aqueles aparelhos, ou vai fazer ultrassom, eles colocam um negócio, parece gelatinoso, um negócio que você bota a mão ali, dá até impressão, né? Aquilo fica grudado na mão. Então vai se formando isso lá no astral da pessoa e no perispírito, depois passa para o perispírito, tudo. Vai se formando um negócio desse mais escuro. Aí, quando essa pessoa falece, ela é puxada magneticamente. É da lei universal, é a natureza. Ela é puxada magneticamente, ele pluft, entra lá nesse lugar, pode ser chamado de umbral muito ruim, né? Há vários tipos de umbrais, e fica lá. Dependendo do grau, da intensidade dessa inveja, ele poderá ficar até aqui, ou poderá ficar até a cintura, depende. E vai tentar sair dali, vai tentar e não vai conseguir. E fica ali anos e anos e anos e anos. Isso é um exemplo, porque tem outras coisas piores. Mas eu só dei esse exemplo para vocês entenderem, né? Não vou ficar aqui falando de outros exemplos. O que acontece, né? Agora vou ler. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Então, vou dar um exemplo aqui no caso, que uma pessoa tenha tido um trauma de ter morrido asfixiada. O que eu vou contar é verdade, viu? Aconteceu com uma pessoa conhecida. É no outro lugar que eu morei, no outro bairro, a vizinha, eu vou relatar. Então, admitindo, vamos lá, a pessoa morreu asfixiada. Ela vem como criança, tem a vida normal, adolescente, adulta, mas quando chega adulta, começa a sentir uma sensação de falta de ar. Aí vai ao médico, não tem nada no pulmão, a senhora está com o coração ótimo. Ela fica e não passa. Entra no elevador, sente uma aflição, quase uma síndrome do pânico.
entra dentro do carro, se fechar as janelas do carro, ela, não, abre, abre. Ela parece que vai morrer. Aí resolve fazer a regressão de memória. Aí lá o psicólogo descobre, é um psicólogo também, né, quem faz regressão de memória, descobre, a senhora foi assassinada dentro de um quarto que jogaram por baixo da porta, pela fresta, por baixo da porta, um tipo gás, né, um gás, e a senhora ficou ali. Por isso que sente, quer dizer, lembranças passadas que podem refletir na atual. Vou dar um exemplo meu. A primeira vez que eu vi o mar, eu estava subindo, quando a gente ia sempre para o navio, a escada é vazada, quer dizer, ela tem o degrau, mas aqui é vazado, sabe? Se você escorregar, pode até, né? Eu senti um pouco de medo daquela escada, tinha 21 anos. Aí eu olhei para baixo do mar. Ora, ali é uma parte menos funda do navio, né? É muito funda, porque o navio, ele tem a parte de cima, que fica sobre a água, mas tem o dobro para baixo. Mas, de qualquer maneira, não era um oceano. Ah, meu Deus, o medo que eu senti. Aí, quando eu olhava para o mar, lá do Convés, adorei ver aquele azul, é um espetáculo, uma coisa linda, aquele azul diferente, ao mesmo tempo eu sentia medo. Eu estava um pouquinho deprimida e fui ver o filme, oh meu Deus, do navio, cadê a ajuda espiritual? É o navio Titanic, né? Pronto, comecei a desatar, senti uma vontade de chorar, parecia também que eu estava sentindo, não sei, parecia que eu estava ali. E aí, quando eu saí do cinema, fui para casa, resultado, tive uma depressão que eu chorei durante um mês, as lágrimas saltavam sem eu querer. Demorou um mês porque marcaram 30 dias depois para eu ir ao médico, né? E para ficar livre. Aí dava remédio para ansiedade, para tristeza, deu remédio para tristeza. Eu chegava de manhã, deixava cair minha xícara do café, deixava cair o peixe, deixava cair prato. Eu digo, não, porque eu ficava grogue. Eu digo, não pode. Aí eu lembrei, puxa, eu gosto tanto de música, sabe de uma coisa? Vou comprar um teclado, eu não sei, mas eu vou ficar lá, pro som, para ouvir todo dia. Mas eu botava aquilo alto, mas ninguém reclamou lá no vizinho não, eu botava alto. Mas por botar alto, prejudiquei a minha audição. Porque o teclado, o piano não faz isso, mas o teclado faz. Porque o som do teclado é diferente, ela é muito, sabe, muito, vai, um som muito estridente. Mas curei a minha depressão com a música e joguei todos os remédios fora e voltei ao médico para dizer, doutor, não estou mais tomando remédio, estou bem, estou. Mas não disse a ele que eu tinha comprado coisa. Então, eu estou dando o meu próprio exemplo também, porque eu acho que deve ser vidas passadas. E tem uma certa tristeza. Agora eu melhorei um pouco, mas quando chega mais ou menos, quando começa a escurecer, né? Aquele negócio, 5h30, 6 horas, já começa a escurecer. Pronto. Vem uma tristeza, uma coisa que eu digo, mas meu Deus. Aí quando eu saía de um lugar para o outro, por exemplo,
se a gente se mudava de uma casa para outra, de um bairro para outro, ou no mesmo bairro, de outra casa, eu sentia uma tristeza terrível. Quando a gente, então, nós fomos viajar lá, né? Aí senti uma tristeza terrível por da amizade que tinha feito no navio. Aí nós íamos para outro lugar e voltava para o outro lugar que estávamos, eu sentia tristeza. E eu fiquei perguntando, poxa, por quê, né? Isso aí tem a ver ou algum trauma de criança aqui nessa vida ou de vida passada, porque não sei, não dá para entender isso. Então eu estou chamando a atenção de vocês porque tem coisas que quem tiver coragem de fazer a regressão, faça. Eu não tenho coragem de fazer porque hoje nós estamos, vocês vão até rir porque eu vou falar. Nós estamos numa situação que nós não dá para ter confiança em ninguém. Então eu teria que ter uma pessoa de confiança que ficasse ali do meu lado. Por quê? Isso é hipnose. Né? Isso é hipnose. Se conseguissem me hipnotizar, porque é um pouco difícil, mas podia ser, conseguisse. E se pedia o número da minha conta, né? Eu não tenho Pix, mas se eu tivesse Pix, se me pedir o número do Pix, depois eu iria ter uma surpresinha e não ia saber quem foi. É isso, por isso que eu não faço, porque eu tenho até curiosidade de fazer regressão de memória, mas eles fazem até você nascer, até dentro do ventre. Tem gente que tem traumas dentro do ventre, por exemplo, uma mãe que rejeita esse filho que está se formando, o espírito já está lá dentro, né? Na concepção o espírito vai lá para dentro, ele está ali, mas ele vai reencarnar ali. O espírito sente a rejeição, não é o corpo, ele ainda não está formado total, mas o espírito está ali, o espírito sente a rejeição da mãe. Se não for um espírito muito evoluído, ele vai ter um trauma, porque espírito evoluído não quer nem saber. Nem botaram ele ali para nascer, então ele vai ter que fazer alguma coisa. Por algum motivo ele teve que nascer, então ele aceita, ele sabe. Já fica até prevenido com quem vai lidar. Agora, se a pessoa não for muito evoluída, ela vem com trauma. Quer dizer... E é isso. Então, continuando. Continuando a leitura. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. Vamos lá. A oração, quando ela é feita com amor empático, amor ao próximo, amor incondicional. Quando esta oração for feita com amor, a oração terá efeito. Mas, como uma parenta disse para mim, você também não reza? Então, ela achava que eu nunca tive essa vontade de rezar, também não ia adiantar rezar. Eu acabei rezando lá junto com ela. É como, vem trovoada, tá trovoada. E a outra que me criou lá, a outra tia que me criou,
Aí tremia até das pernas, com medo dos trovões. Eu até ria em criança, ela, fica perto de mim, não tens medo. Eu não tinha medo, porque com certeza eu não tinha muitos erros para ter medo do Criador, né? Mas ela tinha. Então, estava rezando para a trovada parar também, para a trovoada ir embora. Ela se encolhia toda, ela se encolhia, ficava assim, ela juntava as mãos, ela dizia, papai, não te cair, ela sabia rezar, ela nunca me deu, como se diz, coisa religiosa, nunca me colocou em nenhuma religião, ainda dizia que eu não acreditava, ela nunca me colocou, nem a primeira comunhão eu fiz, porque ela se dizia católica. Não íamos à igreja, ninguém ia aqui em casa. Mas na hora da trovada, ela lembrava de Deus, né? Veja só, analisem isso, esse exemplo que eu estou dando. Então, se a pessoa deseja de coração, de vontade, se a intenção dela é realmente que aquela pessoa se cure, e aí ela reza, vai surgir efeito se, preste atenção, vai surgir efeito se a pessoa que estiver doente não for karma. A maioria dos cânceres que as pessoas têm aí, que estão morrendo de câncer, a maioria é karma. Outra já não, outra é porque sentem inveja, em vez de se formar uma lama, acabou formando um câncer, um tumor na cabeça, e outras coisas, né? Então, por que muita gente se cura do câncer e outras não? É bom fazer essa pergunta. E é bom procurar a resposta dentro de você. Porque umas se curam. Porque umas vão fazer cirurgia espiritual em centros espíritas. Cirurgia. É um negócio... Não vão cortar nada. Mas eles são colocados numa cama, coberta com lençol, e fica ali o médium, ou os médios, né, fazendo os procedimentos, mas quem está fazendo são os médicos invisíveis. Um sai e diz, não adiantou nada, não melhorei nada, e o outro fica tão feliz da vida, puxa, eu fui ajudado, eu fui curado, que até dá uma doação de um vulto grande, de uma doação para aquele centro espírita, porque ele ficou maravilhado. Perguntem, por que uns fazem cirurgia espiritual, tem resultado e outros não. Ok? Estou dando a chave aí para vocês. Bom, continuando a leitura. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Veja bem, o que ele quer dizer? Se uma pessoa faz o bem e depois recebe o bem, não é prêmio. Ela mereceu o bem porque ela co-criou o bem. Então, através do universo, que tudo fica formatado nela própria e no próprio universo, então ela recebe o bem, não daquela pessoa às vezes que ajudou, mas de outra pessoa. O universo, ele retribui. Esse negócio mais moderno que fala
coisa quântica, né? Que eles querem, é isso. Aí vem de volta. E o que ele quer dizer? Ou castigos não são prêmios, nem castigos de Deus, porque Deus não castiga. É a própria pessoa que cocria, se vocês preferirem eu dizer só cria, pronto, tudo bem, porque muitos não entendem o que é co-criador. É a própria pessoa que cria a sua negatividade e depois tem o retorno. Quando a pessoa está muito zangada, espravejando zangada, até a dona de casa, muito zangada, tudo começa a correr mal. Cai, o negócio se quebra, se queima na panela, vai cortar o legume, corta errado, é ou não é? Ela está gerando ali uma energia muito carregada, então começa a influenciar o ambiente. Eu fui uma Brahmani Kumara, né? Brahmani Kumara, durante 2 anos. Me ensinaram lá que nós mesmos devemos fazer a nossa comida. Por quê? Se a tua energia está boa, ao fazer a comida, aquela comida vai receber a energia da própria pessoa. Já repararam que em alguns lugares, isso já me aconteceu muito, você come aquela comida e que você começa a sentir um peso, né, dentro de você, você não se sente bem, porque às vezes aquela pessoa está trabalhando naquele restaurante, naquele bar, mas está contrariada, ela não quer fazer aquele trabalho, mas não tem outro, então ela tem que aguentar firme ali, e faz tudo de má vontade. Então, lá aprendi a fazer a minha própria comida. E antes de comer, eles ofereciam a Deus para que viesse a energia de volta. Oferece para Deus e vem a energia de volta. É como quando a gente medita em Deus. A gente medita em Deus e Ele devolve essa energia. Porque o universo é assim. Pode-se dizer que nós nos alimentamos uns dos outros. Nós trocamos energias. Os trevosos também. Os trevosos pegam energia também para se alimentar, né? Bom, tudo é energia. Estamos assim nesse corpo para aprender, né? Mas tudo é energia. Bom, agora vem uma nota aqui. Acho que eu vou parar. Eu vou parar porque não vai dar tempo. Eu vou anotar aqui. Não vai dar tempo de ler tudo, vai ficar muito, muito grande o vídeo. Aí, próxima é a continuação da primeira carta, tá? Depois, quando eu fizer o vídeo, aí eu coloco assim, continuação da carta 1.
porque assim você já vem um quadro, escrito no quadro, eu acho que facilita para vocês, né? Bom, então, senhores, é isso. Mas, para quem se interessar ler, tem o e-book na internet, porque eu coloquei aqui no... Eu nem tenho no computador, tenho nos favoritos, né? Tá nos favoritos, aí tem que ir lá na internet para pegar as cartas de Cristo, que eu tenho ali. Então, vocês também podem... Aí vocês, por exemplo, assistindo os vídeos e depois lendo, ou lendo primeiro e assistindo os vídeos, é melhor para vocês, reforça mais o entendimento, né? Então, vou terminar. Até o próximo vídeo.